No socialismo você vai roubar a empresa das pessoas, e aí? Não, nós não vamos roubar as empresas das pessoas, não. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. Expropriar. É o nome bonito pra roubar. Mas deixa eu dar um exemplo de empresa aqui, ó, sabe? Igual a gente conversou ontem da Start Química aqui em Uberlândia. Hoje a Start Química é uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. Start o quê? Start Química. Ela fatura mais de 1 bilhão por ano. Então, é uma grande empresa. Tem milhares de funcionários, tudo lá, né? Sim. Esse cara começou a Start Química 10 anos atrás. E ele começou da casa dele. Ele comprava sabão em São Paulo, vinha de Kombi, fazia o sabão no quintal da casa dele, saía vendendo isso aí na rua, vendia fiado, ele e o irmão dele. Em 10 anos virou essa potência que virou, que é a Start Química. Aí ele virou um ladrão. Ela chega num ponto que aí realmente ela tem que ser expropriada, que ela não deve ser mais dele, tem que ser incorporada no Estado. Sabe qual que é o problema, Rodrigo? Os exemplos que mais chamam atenção são esses que você falou. Tá? Eles são os exemplos que mais chamam atenção. Sabe uma coisa que mais nos espanta na base de dados internacional do IAES? Tirando os novos ramos de produção, como as Big Techs, essas coisas assim, quando a gente vai ver a origem de todas aquelas empresas ali, elas estão divididas entre século XVI, XVII, XVIII e XIX. A maioria nem do século XX é. Sim. Você tá entendendo? E pior, quando você remete à origem disso aí, porque a origem do capitalismo também é o roubo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, na Inglaterra, quando a questão surge, o roubo ele é continuado depois, né? A sociedade fundada no roubo ou no lucro, né? Mesma coisa. Então, quando a gente vai lá na origem do capitalismo, por exemplo, começa com a expropriação massiva dos camponeses. Porque como é que era um camponês naquela época? Ele não era exatamente o proprietário, mas ele tinha a posse vitalícia da terra. Ele vivia lá a vida inteira e os filhos continuariam vivendo lá. E a terra tinha um outro proprietáriozão que ganhava uma renda em cima daquilo ali. Então já tem várias modalidades de roubo ou de lucro, né? Que é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Inclusive com a intervenção do Estado, o capitalismo surge com a intervenção estatal feroz. Os camponeses perderam a posse vitalícia da terra, a qual as famílias dele estavam vinculadas. Eles perderam essa posse. Os bosques públicos, né? Onde as pessoas iam caçar, onde elas iam colher lenha, e lenha era o combustível da época, tá? Lenha era a energia elétrica da época. Foram transformadas em pastagens para a indústria tecelã. E uma massa de trabalhadores ingleses, que antes eram camponeses, pequenos produtores, foram deixados ao léu. Pra vocês terem uma ideia, eu já falei isso em outro podcast, vou repetir aqui. Eles consideravam tão absurdo trabalhar por um salário, porque antes ele podia ter um proprietário geralzão que pegava uma parte do que ele produzia. Mas ele sabia que ele tinha garantido a sobrevivência dele ali. Até o final da vida dele, que os filhos deles iam continuar naquela terra. Ele achava tão absurdo você ir trabalhar por um salário e o cara poder te mandar embora que a Inglaterra inteira, e depois na Escócia, na França, a mesma coisa, se recusava a fazer isso. Só se aceitou ser trabalhador assalariado, ou seja, produzir para ladrão, grande capitalista, não estou falando do pequeno empresário, que é roubo. Só se aceitou isso por meio de leis contra a vadiagem, que as pessoas eram... De ficar na rua, se ficasse, ia presa. Começava sendo chicoteado, depois você tinha sua orelha cortada. Tem uma dessas leis que a terceira punição, se você fosse pegado a terceira vez, você era executado na terceira. Inclusive, essa lei veio pro Brasil também. O Brasil tem uma lei da vadiagem, veio copiada pra cá, Por que teve essas leis da vadiagem? Porque eram massas de pessoas que estavam antes vinculadas de maneira vitalícia à terra e que foram expropriadas daquilo ali. Entende? E depois que elas foram expropriadas, é porque a gente naturalizou o trabalho assalariado. O trabalho vai pra cadeia. O trabalho assalariado foi naturalizado. É uma escravidão moderna. Então a gente acha normal porque a gente vive nisso. A gente acha que se nós estivéssemos lá na Grécia Antiga, provavelmente a gente acharia escravidão normal. Provavelmente. Porque toda a sociedade vivia em torno disso. O escravo achava normal. Né? Tanto que vai levar muito tempo para que isso seja questionado já em outros contextos em função de outras razões. Então o capitalismo já surge com intervenção pesada do Estado. O Estado cria o mercado, tá? Porque quando você retira essas pessoas da terra e elas são transformadas em trabalhador assalariado, agora elas precisam comprar com o dinheiro que elas recebem de salário. Capitalismo, né? Elas precisam comprar com o dinheiro que elas recebem de salário os produtos que elas precisam sobreviver. Por que antes não desenvolvia mercado? Sim. Tá? Antes não desenvolvia mercado, porque a pessoa tinha na terra que ela vivia a maioria daquilo que ela consumia. Então ela não precisava comprar isso de fora. Quando a Inglaterra, por exemplo, ganha a guerra do ópio com a China, lá no século XIX, ela falou, agora nós estamos bonitos, porque a China já tinha a maior população do mundo na época, desde 2000 anos atrás. Tinha uma produção agrícola pesada ali no sul da China que permitia uma população tão grande. A Inglaterra falou, uma população desse tamanho, 6, 7 vezes maior do que a nossa, nós vamos pegar nossas mercadorias baratas, vindas da nossa
indústria, que é uma belezinha, indústria mecanizada, já bem intensiva, vão tacar isso aqui na China, vão rachar de ganhar dinheiro. E claro que para fazer isso, eles fizeram uma guerra para conseguir o Tratado de Livre Comércio. Vocês acham que eles ganharam muito dinheiro? O trabalhador chinês não tinha por que comprar mercadoria inglesa, porque eles produziam na sua terra. Eles produziam suas roupas na sua terra. Suas roupas não custavam, desse ponto de vista de mercado, nada. Porque eram feitas dentro ali da divisão do trabalho familiar. Não existia o conceito desse conceito de valor medido pelo preço, precificado, que se é levado a vender no mercado. Tá entendendo? Eu até puxo como exemplo, para finalizar, porque eu acho que é bastante instrutivo. Eu já estava conversando aqui com o Léo antes da gente chegar, ele estava falando que ele teve em Timóteo, que tem a Piran, né? Sim. E eu conheço bem, não a Timóteo, já tive lá também, mas eu sou de Turmalina, Vale de Jequitinhonha, ali, Nordeste de Minas, e lá é onde fica as florestas de eucalipto da Piran. Tem um ótimo exemplo disso aí. E onde deve ter muita turmalina. De como também essa coisa é reproduzida hoje, né? Porque a maioria da população da minha cidade, na minha infância ainda, não a maioria, mas uns 50%, 40% era rural na minha infância. Na geração dos meus pais, a maioria da população era rural. Minha mãe veio da zona rural. Toda a zona rural de Turmalina, ela foi completamente expropriada pela Piran. E como foram feitas? Eram famílias que viviam ali já, às vezes, até século. Só que, nós estamos falando de 40, 50 anos atrás, você não tinha título de propriedade da terra, você não tinha registro dessas coisas. Esse pessoal ocupou isso aí ao longo dos séculos. Até hoje a gente tem problemas assim. Até hoje tem problemas assim. Então, e nesse caso deveria ser dele. Como não tinha o título, todas essas terras foram arrancadas e foram entregues para a Piran. O meu município, onde eu nasci, sou natural hoje, é uma floresta de eucalipto. Metade do município, não estou chutando o número aqui, um percentual muito grande, é só floresta de eucalipto da Piran. Não é só Turmalina, não. Os municípios todos do entorno. O que aconteceu com essa massa de trabalhadores da zona rural? Isso. Grande parte foi para a indústria em São Paulo. Virar trabalhador assalariado. Provavelmente tem mais pessoas naturais na minha cidade que moram em São Paulo do que moram na minha cidade. Mas por que aconteceu isso? Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é que é mais profundo ainda. O capitalismo surge baseado no roubo. É só com essa separação, é só quando surge o trabalhador assalariado que pode existir mercado universal. Não estou falando de trocar o excedente. Trocar o excedente do que você produziu, isso existe há uns milênios. Né? Não precisava ser assalariado. Só que o mercado capitalista é um mercado universal. Sim. Tudo eu tenho acesso para o mercado. Para mim ter acesso a tudo pelo mercado, eu tenho que ser trabalhador, a massa das pessoas ou é capitalista ou é trabalhador assalariado, porque tudo tem uma mediação monetária, inclusive o salário. Então eu tenho acesso a tudo por meio do mercado. Então para o capitalismo existir, ou seja, a sociedade onde o mercado é o regulador universal, onde ele se universalizou, ele surge baseado no roubo. E ele se perpetua baseado no roubo.